Queridos irmãos, vou dar início à nossa reunião e aproveito a oportunidade para poder lhes apresentar a minha saudação em nome de Deus, o nosso Pai, e do seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus. Desejo a todos a graça e a bênção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo. Sejam todos bem-vindos a mais uma santa reunião de oração. Com esta saudação eu os convido, os que puderem, a ficarem em pé. Aproveito o momento para externar aos nossos internautas também a minha saudação, porque a partir deste momento sei que muitos se conectam à nossa reunião a ser transmitida da sede da Igreja Apostólica aqui no estado de São Paulo. Portanto, que a graça do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Profeta, Irmão Aldo, esteja com vocês aonde vocês estiverem. Para darmos início à nossa reunião de oração, nós iremos entoar o hino de número 1, Igreja Forte. Em sentido de reverência, eu irei orar. Cabeça curvada, olhos fechados para não se distrair, braços erguidos aos céus. Querido Deus, bondoso e eterno Pai Celestial, aqui nos reunimos mais uma vez para podermos participarmos de mais desta santa reunião de oração, aonde viemos buscar a Tua graça e as Tuas bênçãos em nome do Teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus. Aquele que naquela cruz padeceu, derramou o seu sangue para nos dar a remissão dos nossos pecados. Uma vez que aqui nos reunimos, o nosso objetivo em primeiro lugar é louvarmos e glorificarmos o Espírito Santo do Senhor Deus e adorarmos a todos os teus santos que compõem a tua glória celestial. Viemos, ó Pai, participarmos de mais desta santa reunião. E é uma forma de podermos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida que o Senhor nos ofereceu. E pela graça de nesta noite aqui nos reunimos para podermos te adorar. Bendizemos o nome de nossa querida mãe, a Virgem Maria Santíssima, e dela, a Santa Vó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. Também agradecemos ao Senhor Primaz e Profeta Apostólico, Santo e amado Irmão Aldo, porque toda esta primícia que o reino dos céus nos oferece é pela graça do Senhor e da Santa Vó, que como servos de Deus, o nosso Pai, viveram nesta terra para poder assim realizar a vontade dele e de Jesus, nosso Senhor. Agradecemos, portanto, por esta reunião, a qual iniciamos, e eu, como teu servo pastor, venho também pedir a tua graça e a tua bênção para aqueles que, como internautas, estarão participando de nossa reunião via internet, e que esta graça a qual nós recebemos para a nossa reunião também esteja com eles aonde eles estiverem, para que eles tenham paz, saúde, felicidade e prosperidade em seu viver. Enfim, ó querido primaz, santo e amado irmão Aldo, eu entrego esta reunião em tuas mãos e peço a tua bênção e a tua graça para todos os teus obreiros na realização e no cumprimento do seu ministério, e que mais uma vez o Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, seja louvado e glorificado por este povo apostólico que vive aqui nesta terra para servir o reino celestial. Amém. A seguir, queridos irmãos, nós iremos entoar o hino de número 180,
Adoração ao Espírito Santo e seu Consolador. Amen.
igreja é diferente, ela tem à sua frente a avó Rosa, o Santo Consolador, que está nos dirigindo para o céu, nos conduzindo com Jesus, o Divino Salvador. Mas é do céu, e nesta terra não existe outra igual. Só ensina a verdade, prega com sinceridade, sua palavra tem poder e vence o mal. Nesta igreja estão se realizando. eu vi em
jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me ajudou, pois quem em Deus confia nunca se enganou. Quem a viu, quem a conheceu, da sua bondade muito recebeu. Pois-te com poder de Consolador muito nos abençoa com seu grande amor. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra de Consolador muitos nos ajuda com seu grande amor. De Santa gloriosa, muito poderosa, que guarda e protege o nosso viver. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa muito me ajudou, pois quem em Deus confia nunca se enganou. Suas palavras de consolação proporcionam paz ao nosso coração, nos dando alegria e felicidade, toda garantia da eternidade. Aquele olhar divino que um dia eu vi em ti, Santa Rosa, jamais eu esqueci. Tua palavra santa
muito me ajudou. Pois quem em Deus confia nunca se enganou. Pois quem em Deus confia nunca se enganou. Pois quem em Deus confia nunca se enganou.
E assim, meus prezados irmãos, nós chegamos ao momento da meditação. Em primeiro lugar, eu digo aos que me ouvem, quantas vezes eu ouvi dos púlpitos desta Santa Igreja Apostólica, o bispo, a missionária Odete, falar a respeito da Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador. Pois bem, em 1967, aos 8 anos de idade, na rua Tuiuti, eu e a minha mãe adentramos nesta igreja apostólica que viria a ser o nosso lar espiritual. Tivemos nós a oportunidade de conhecermos aquela senhora por nome de Rosa, que futuramente viria a ser o Espírito Consolador da promessa de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor, cujo hoje eu tenho o prazer imenso de mais uma vez exaltar o seu nome e falar a respeito da mesma. Apesar de lhes dizer que a minha convivência com ela foi muito pouco, porque no ano de 1970, Deus, o nosso Pai, determinou a Jesus que arrebatasse o espírito dela ao reino dos céus, e lá ela foi coroada como Espírito Consolador. Mas por que o Consolador, irmãos, teria que realizar um ministério em espírito e não pessoalmente, uma vez que ela foi preparada em nosso meio? Porque a promessa se referia a um espírito e não a uma pessoa que exerceria a função de consolador na vida física do seu corpo. Mas, como eu lhes disse, a minha convivência com ela foi muito pouco. Mas, mesmo ainda sendo criança, eu me lembro daquele dia que eu e a minha mãe, na rua Tuiuti, aonde era, portanto, a igreja apostólica, a matriz, não era a sede, era a matriz da igreja apostólica. Ali chegamos, subimos degrau por degrau, até atingirmos o pavimento do templo onde eram realizadas as reuniões. E me lembro que a minha mãe, como muitos dos que aqui estão, hoje a me ouvir, fora falar com a Santa Vó Rosa, ou com a Vó Rosa na época. Me lembro que, mesmo sendo criança, a minha mãe encontrou o primeiro obreiro e começou a contar a vida, e ele disse: não é comigo. Fale com aquela senhora, fale com a avó. A ansiedade da minha mãe era tão grande que ela não perguntou: mas quem é a avó? Por que é que eu tenho que falar com a avó? Quem é ela? Simplesmente a minha mãe me pegou pela mão e fomos diante daquela senhora, cujo aquele obreiro havia dito: fale com ela, fale com a avó. Apesar de ser criança, eu ainda me lembro daquela ocasião em que, estando diante da Santa Avó, sentimos o amor e o carinho da pessoa dela e também a compaixão por causa do sofrimento o qual vivíamos. E ela, com muito carinho, ouviu a minha mãe e depois disse a ela:
confia em Jesus, minha filha. Isso não vai ser nada. Daquele momento, mesmo sendo criança, eu posso dizer, quando terminou a reunião, após conversarmos, a minha mãe conversarmos com a avó, e encerrou a reunião, voltamos para casa, sentindo algo de diferente, que como criança eu não sabia definir, mas hoje eu sei o que era. Encontramos a vida naquela senhora. Encontramos algo de especial naquela mulher. Mas naquela mulher, numa mulher santa, que com amor, carinho ouviu e com misericórdia atendeu e nos ensinou a confiar em Jesus. Mas também nos ensinou a seguirmos este santo caminho. E aqui estou eu, nesta oportunidade não para falar de mim, mas para falar do amor daquela santa, cujo eu não tive a oportunidade de conviver com ela por muito tempo. Pois afinal de contas chegamos aqui no ano de 67, em 1970 ela foi arrebatada aos céus, recebeu o galardão de ser o Espírito Consolador. E assim era necessário, porque a promessa era de um Espírito Consolador, e não de uma pessoa física que nesta terra viveria, para exercer, portanto, a função de Consolador. Mas uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, porque na fé que nós professávamos, eu tinha um evangelho também chamado Evangelho do Reino dos Céus. Só que era um evangelho ilustrado. E quantas vezes eu, ainda criança, observava aquele evangelho que falava de Deus, que falava de Jesus, que falava dos santos, que mostrava a ilustração dos anjos. Mas eu nunca imaginei que um dia eu teria a oportunidade de conhecer um santo ainda vivente num corpo físico, como muitos dos que aqui estão nesta noite tiveram a oportunidade, fora aqueles que já estão na glória celestial. Conhecemos a Santa Vó Rosa, ou a Vó Rosa que viria a ser a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa do nosso Senhor Jesus. E todos aqueles que souberam valorizar o ministério daquela mulher, daquela santa mulher, tiveram as suas vidas modificadas e foram beneficiadas. Por isso hoje, amados irmãos, aqui estamos nós reunidos nesta reunião de oração, a prestarmos o nosso louvor ao Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, pela graça que Ele, juntamente com o seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus, nos concederam, que é o Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa de suas promessas. Mas também tivemos a oportunidade de, ao longo de muitos anos, conviver com aquele que foi o último profeta enviado a esta terra, o nosso santo e amado irmão Aldo. Outro santo, que já eu, em uma idade, saindo da adolescência para a idade adulta, tive a oportunidade também de conhecer. E como eu, muitos de vocês tiveram a oportunidade, quem não teve a oportunidade de conhecer a Santa Vó Rosa, que viria a ser, a Vó Rosa, que viria a ser o Espírito Consolador, teve a oportunidade de conhecer o sucessor dela, o primaz, o profeta desta santa igreja, o nosso santo e amado irmão Aldo.
Posso dizer também quantas vezes viajei com ele, com a direção da igreja, o bispo, a irmã missionária Odete, porque sendo corista, tive a oportunidade de ser escalado para participar da celebração de Santa Comunhão, que era levado pela direção da igreja. E lá estava ele. Só que ninguém sabia, eu não sabia, nenhum de nós sabíamos, que ele também era um escolhido, um predestinado, para poder no futuro realizar uma grande obra para Deus, o nosso Pai, que seria dirigir esta Santa Igreja Apostólica. E quando eu falo dirigir esta Santa Igreja Apostólica, eu digo dirigir um povo, o povo apostólico. O povo que renasceu do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa e de Jesus Nosso Senhor, através desta obra maravilhosa. Cujo a 10 de junho nós iremos comemorar 70 anos desta obra presente aqui na face da terra, levando a palavra, a mensagem do reino dos céus aos corações sofredores, mostrando que ainda resta uma esperança e um meio de, apesar de ainda viver em um corpo físico nesta terra, ainda resta a esperança de um mundo melhor com Deus e com os seus santos. Por isso, nesta oportunidade, meus prezados irmãos, quero compartilhar com vocês a mensagem desta reunião, que fala sobre a Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador, e por que esta Igreja Apostólica é o templo do Senhor, nosso Deus. Pois bem, esta mensagem inicia-se com as seguintes palavras: com ações de graças, que quer dizer, com atitudes de agradecimentos a Deus o Pai, a Jesus nosso Senhor, a Mãe Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, comemoraremos em 10 de junho mais um aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e 70 anos do início da existência da Igreja Apostólica na Terra, que representa o nosso jubileu de platina. Pela providência divina, a Santa Vó Rosa nasceu predestinada para ser o consolador da promessa de Jesus, conforme São João registrou em seu Evangelho. E assim está escrito: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O outro Consolador que Jesus prometeu seria o segundo Santo, com todas as virtudes, que quer dizer qualidades, e poder de Jesus e do Pai Celestial, e do Divino Espírito Santo, preparado por eles e por Maria Santíssima para manifestar nos tempos da regeneração, que significa tempo de recuperação moral e espiritual, de todo aquele ou aquela que vier a crer na mensagem desta Santa Igreja Apostólica, que é uma obra gloriosa de Jesus para ajudar os homens, ou seja, as criaturas de boa vontade e de fé, compreenderem a pessoa do Divino Mestre, a sua doutrina, a sua personalidade divina, além de fazer valer sobre o convertido toda a sua graça salvadora, que significa ajuda divina. Aí eu faço uma pequena pausa, porque está dito que a Santa Vó Rosa, ou a Vó Rosa, nasceu predestinada para ser, no futuro, o Espírito Consolador. Irmãos, eu venho lhes dizer nesta oportunidade que todos nós nascemos predestinados para cumprirmos uma missão nesta terra,
cuidarmos de nossa família, e alguns, de acordo com a sua vocação, servir na obra desta Santa Igreja Apostólica. Mas, enfim, todos nós servimos esta Santa Igreja. Porque o nosso verdadeiro ministério, irmãos, é sermos apostólicos. Este é o verdadeiro ministério deste povo, sermos apostólicos. Agora, dentre os sermos apostólicos, existe aqueles que, como eu, temos, portanto, aquilo que chamamos de ministério. Por exemplo, no meu caso, pastor, como outros. Nós temos pastores, tivemos presbíteros, temos diáconos, diaconisas, temos coristas, músicos, regentes e temos membros. Mas o nosso verdadeiro ministério é sermos apostólicos. Para isto fomos escolhidos e para isto fomos preparados e para isto aqui estamos. Para auxiliarmos a Deus, o nosso Pai, o seu amado Filho, o nosso Senhor Jesus, nesta obra gloriosa. Mas eu vos disse, nós também nascemos predestinados. Aliás, toda criatura nasce predestinada para viver nesta terra, cumprir uma missão, e depois de cumprir a missão, quando o corpo não estiver mais suportando a vida terrena por causa da fraqueza física, voltar para o reino celestial. Todos nascem predestinados para isso. Não é somente nós apostólicos, não. Mas a minha pergunta é, todos voltam? Não. Nem todos voltam para o reino dos céus. Infelizmente, nem todos voltam. Então não é o nascer predestinado que fez da Santa Vó Rosa ser o Espírito Consolador que é hoje divulgado por esta Santa Igreja. O que fez dela ser o Espírito Consolador, receber este galardão por parte de Deus, de Jesus e do Divino Espírito Santo, foi o seu amor, a sua bondade, a sua condição moral e espiritual. Bondade, que nós chamamos de benevolência, carinho, misericórdia, que é a compaixão, e o desejo de sempre ajudar o próximo, aquele que estava passando por sofrimento. A sua vida foi assim. Ela nasceu predestinada, nasceu. Mas para ela chegar, sem saber a quem ela é hoje, ela passou por diversas situações. Viveu uma vida de abastança, depois passou pela pobreza, mas nunca negou a Jesus, nunca negou a Deus, o nosso Pai, e sempre amou a nossa querida mãe, a Virgem Maria Santíssima. Então foram estas qualidades que fez dela o Espírito Consolador. E uma das principais qualidades exigida por Deus, que Ele sondou ao longo da vida dela, juntamente com Jesus, é a fidelidade. Porque aquele que viria a ser participante do poder de Deus, o nosso Pai, precisaria ser inteiramente fiel. E Deus, o nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, através do Espírito Santo, viram nela esta grande
qualidade, juntamente com as demais. Então, meus queridos irmãos, eu afirmo, sem medo de errar, o que fez delas ser o Espírito Consolador, a qual nós amamos. Aliás, quando eu digo a qual nós amamos, eu digo aqueles que verdadeiramente a amam com sinceridade. Amamos e veneramos a ela. É porque ela não somente mereceu o galardão que recebeu, mas porque ela é aquela que atua em nosso meio. E nós sentimos o seu amor e o seu carinho, mas também a sua compaixão, principalmente nas horas de lutas e dificuldades. E aí se cumpriu o que disse Jesus: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador. E este Consolador foi dado a esta igreja apostólica. Por isso nós somos a única igreja na face da terra, também não tenho medo de dizer, digo com convicção, nós somos a única igreja que prega a respeito do Espírito Consolador e que mostra que o Consolador não é o Espírito Santo do Pai, apesar da função de Consolador pertencer ao Espírito do Pai, mas que o Consolador é um outro santo, que o Pai, lá no passado, portanto, havia prometido. Mas para isto, meus queridos irmãos, eu leio o que está no livro Evangelho do Reino dos Céus, capítulo 4, versículo 2 e 3, da página 19. O Pai, lá no passado, antes de enviar Jesus, disse, aliás, está escrito, o Pai já havia usado o salmista Davi para profetizar sobre o sofrimento do Messias e a sua vitória sobre a morte e as forças do mal. E no final desta profecia, disse assim, uma semente dele o servirá, falará do Senhor de geração em geração, e chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, portanto ou porquanto assim ele o fez. Veio Jesus, se deu em sacrifício, realizou, portanto, o seu sacrifício. Através do seu sacrifício, nos deu a remissão dos nossos pecados. Mas, do ministério dele, surgiu um outro santo, que ele lá no passado, cumprindo o seu ministério, disse por várias vezes, não vos deixarei órfãos, enviarei da parte do Pai o outro Consolador para convosco estar. E deixar órfão quer dizer deixar sozinho, destituído da graça e da bênção de Deus, o nosso Pai. Nos veio, portanto, o Consolador. E isso nos é motivo de muita alegria, principalmente para a data a qual nós iremos comemorar, que é a data de 10 de junho. Mas prosseguindo, amados irmãos, a mensagem nos diz, a Santa Vó Rosa foi agraciada por Deus com os dons de revelação e de discernimento, que aliados ao seu espírito forte e corajoso, fiel, humilde, paciente e de amor, possibilitaram-lhe exercer a missão direcionada às criaturas boas e humildes de coração e necessitadas da graça de Deus o Pai. Graça divina, ou seja, ajuda divina. Compreendam, estimados irmãos e irmãs, que o ministério que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo vêm exercendo com Jesus e Maria Santíssima nesta igreja apostólica tem como objetivo guardar e amparar todos os fiéis, doutrinar o povo apostólico e mostrar ao mundo todo a vontade de Deus Pai e a sua lei, que é a lei do amor, da justiça e da bondade. Todos quantos aceitarem esta lei e forem fiéis, justos, humildes e bondosos,
serão grandemente felizes e abençoados. Mas, queridos irmãos, após o Pai ter prometido que o Messias viria e que do ministério do Messias, do Cristo, que ficou conhecido que é o nosso Senhor Jesus, que haveria de existir, portanto, um outro santo que atuaria juntamente com Jesus. E esse santo é aquela que nós um dia conhecemos como Vó Rosa. Hoje é o nosso poderoso Espírito Consolador. Então se cumpriu a palavra do Pai, que esses dois santos realizariam uma grande obra de salvação. Mas antes disto, existe um profeta chamado Jeremias, que lá no passado serviu a Deus, o nosso Pai, e que hoje está na glória celestial. E foi conhecido como um profeta que muito sofreu e padeceu, principalmente na sua época. Porque ele procurava colocar na mente de um rei e no coração de uma boa parte do povo de Deus, do povo que dizia ser de Deus, a lei do amor e da obediência. E por causa disso ele muito sofreu. Chegou a um ponto que ele foi atirado num poço cheio de lama, e a única pessoa que o visitava era um eunuco, um servo do rei, que confiava nas palavras dele e que procurava ali aliviar o sofrimento daquele profeta. Mas acontece, amados irmãos, como está escrito, após este profeta, após ver o povo de Deus sendo levado cativo para as terras da Babilônia, por causa daquele rei que não aceitou as orientações de Deus, o nosso Pai, viu a destruição do templo de Deus e disse o profeta, porque o único que ficou livre foi o profeta, aquele eunuco que muito confiava nele e um amigo do profeta que também cria nas palavras do mesmo. Ficaram livres do cativeiro na Babilônia 3 pessoas: o profeta, o eunuco e o amigo do profeta. E o profeta Jeremias, olhando o povo sendo levado como cativo e a destruição do templo de Deus, assim disse: novamente o templo de Deus será reconstruído, não somente em argamassa e tijolos, mas no coração dos seres humanos. E de lá se passou muitos e muitos anos, séculos. E aí nos veio Jesus, e de Jesus nos veio aquela que viria a ser e é o outro Consolador, a Santa Vó Rosa. E qual é a missão da Santa Vó Rosa? Como Espírito Consolador, juntamente com aquele que foi o primaz desta igreja, o sucessor dela, o nosso santo e amado irmão Aldo, é o que disse o profeta: reconstruir o templo de Deus, não somente em argamassas e tijolos, mas reconstruir o templo de Deus no coração da criatura humana. Portanto, eu vos digo, irmãos, nós não estamos aqui por um mero acaso, ou por uma casualidade, de um dia ouvirmos falarmos desta Santa Igreja Apostólica. Mas disse Jesus aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho do Reino dos Céus. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo a todo aquele que crer. E ainda disse ele: não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi para que vás e deis frutos, bons frutos. E hoje, amados irmãos, nós, como apostólicos, que aqui nos encontramos,
participamos das reuniões, muitos de nós tivemos a oportunidade de conhecermos a Vó Rosa, que hoje é o nosso poderoso Espírito Consolador. Tivemos a oportunidade de ver nascer um profeta. Digo nascer no sentido espiritual. O nosso santo e amado irmão Aldo. Estamos aqui nesta igreja hoje, por qual motivo? Por termos sido escolhidos para fazermos parte deste povo, que é conhecido como povo apostólico. Então nós não estamos aqui por uma mera casualidade. Mas devo lembrar-lhes, amados irmãos, o que Jesus pediu à Santa Vó Rosa. Que ela ensinasse o povo dele a viver. E quem é o povo dele? Somos nós. Por isso ela, desde a vida presente, e agora como Espírito Consolador, tendo ao seu lado aquele que foi o seu sucessor nesta terra, o santo profeta irmão Aldo, juntamente com Jesus e a Virgem Maria Santíssima, mas ela em especial, juntamente com o irmão Aldo, nos ensinaram a viver e nos ensina através do conselho, através das mensagens, a recordarmos tudo quanto aprendemos nesta Santa Igreja Apostólica, para que tenhamos uma vida salutar, uma vida perfeita, se não perfeita, pelo menos 80% ou quase 90% perfeita, de acordo com os ensinos que ela nos deixou. Então, meus queridos irmãos, eu quero fazer uma outra referência, porque certa vez alguém me questionou por ocasião do aniversário de nascimento do nosso querido primaz. E aquela pessoa, até aonde posso dizer, um apostólico, e perguntou: mas por que é que nós fazemos festa de aniversário para uma pessoa que já morreu? Uma pessoa que atualmente já não habita mais em nosso meio em um corpo físico. E eu digo aos amados irmãos, por que é que nós vamos comemorar o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa? Ou da Vó Rosa, que hoje é o Espírito Consolador. E não somente comemorarmos os 70 anos de existência desta obra maravilhosa denominada Igreja Apostólica. Porque, irmãos, nesta igreja, morrer no sentido espiritual é muito triste. É aquele que perde a salvação. É aquele que não tem direito a nenhum apelo mais. É aquele que por Deus é considerado morto definitivamente. E para aquela pessoa Deus não olha mais. Porque passou de todos os limites e perdeu todas as oportunidades. Ora, a Santa Vó Rosa, apesar de ter nascido predestinada, ela é, mas vamos dizer em ocasião à vida física, ela sempre foi bondosa, ela sempre acolheu o próximo, ela sempre ajudou o próximo, ela sofreu pelo próximo, para que o próximo encontrasse a paz, a felicidade. E na obra desta igreja apostólica, ela serviu na direção da igreja, mas ela não pediu para fazer parte. Porque o único objetivo dela era servir a Deus e ajudar as pessoas a se reconciliarem com Deus para terem uma vida feliz e próspera.
além da inteira fidelidade que ela teve para com Deus, o nosso Pai, e posso dizer tem até hoje, porque ela não perdeu isto. Não é porque ela deixou o corpo físico que ela deixou de ser fiel. Ela permaneceu e permanece fiel a Deus, o nosso Pai. Então, amados irmãos, Jesus pediu a ela: ensine o meu povo a viver. Por isso eu digo aos amados irmãos que tudo que nós estamos recordando nesses tempos presentes, deixado pela Santa Avó Rosa, através do santo profeta Irmão Aldo, e editado nos boletins, por direção do Irmão Aldo, tudo quanto nos é pedido, é para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de felicidade. E no final de tudo isso, quando terminar a vida do nosso corpo, nós possamos sermos levados para o reino dos céus. Por que eu digo sermos levados para o reino dos céus? Porque para vir para uma reunião dessa, em parte, a gente comparece por vontade própria. Mas para chegar na região celestial, só se chega lá quem é levado pelos santos e anjos enviados por Deus o nosso Pai, por Jesus nosso Senhor, pela Virgem Maria Santíssima, pela Santa Avó Rosa o Consolador e pelo santo profeta Irmão Aldo. Portanto, irmãos, estes santos de Deus esperam na data de 10 de junho, um dia de comemoração de aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa e de sua Santa Igreja. Haja da parte de todos nós apostólicos muita alegria e grande contentamento espiritual em nossos corações e nos nossos lares, para que ela, a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima, possam derramar chuvas de bênçãos, fé, amor e ânimo na vida de cada um de nós, para que eles possam encontrar também a confiança e a coragem deste povo, ou seja, em nossos corações, a fim de que possamos servir a esta amada Igreja Apostólica. Então nós realizamos a comemoração do aniversário de nascimento da Santa Avó Rosa, porque ela não morreu. Ela apenas deixou o seu corpo físico, ou seja, o seu corpo físico faleceu. Mas ela vive entre nós, ela reina sobre esta Igreja Apostólica. E aí eu quero lhes recordar, tanto ela como o Irmão Aldo, e aí eu quero lhes recordar a palavra de Jesus, nosso Senhor, quando, após ter ressuscitado no determinado dia, apareceu aos apóstolos aonde eles se reuniam juntamente com o povo para orar a Deus e a Jesus. E quando Jesus ali chegou, a primeira coisa que ele fez, chamou Tomé, ou seja, São Tomé, mas naquela época Tomé, e disse para ele: Tomé, vem aqui, toque nas minhas chagas, que é o local aonde fora pregado os cravos, que na realidade são pregos pontiagudos. E disse ainda mais: coloque a sua mão abaixo da minha costela, ou seja, do lado direito, porque quando Jesus estava na cruz, um dos soldados, para verificar se Jesus havia falecido, infelizmente, tocou a ele, espetou a ele abaixo da costela com a lança. Só que a vida daquele soldado também nunca mais foi a mesma. Mas este é um outro assunto para outra oportunidade. E Tomé, ao tomar conhecimento que Jesus, que aquele era Jesus, que havia realmente ressuscitado, disse: perdoa-me, Senhor, pela minha falta de fé, pela minha incredulidade. E Jesus então disse: agora que você viu, você crê, mas bem-aventurado é todo aquele que crer, ou seja, que acreditar sem ter visto. Hoje nós afirmamos: a Santa Avó Rosa é o poderoso Espírito Consolador e reina nesta igreja. E junto com ela reina o último profeta de Deus,
o nosso santo e amado irmão Aldo. Então, irmãos, o exemplo que Jesus nos dá é este: bem-aventurado é todo aquele que crer. Porque, infelizmente, após a ida do irmão Aldo para os céus, nem todos tiveram fé para crer. Porque só criam no irmão Aldo, como muitos creram na Santa Avó Rosa, quando podiam abraçá-la, beijá-la, ouvir as suas vozes. Assim se deu com o caso do santo irmão Aldo. Mas já que você, o senhor, a senhora, está aqui, sejamos fiéis. Guardemos este exemplo. Porque a Igreja Apostólica tem uma sublime missão, pois é o templo de Deus nesta terra, é o abrigo seguro para proteger e educar o Filho de Deus, que quer alcançar a maior bem-aventurança, a plenitude da felicidade e herdar, portanto, a glória celestial. Eu acredito que cada um de vocês, dos senhores, das senhoras, que participam de nossas reuniões, não somente aqui na sede, mas até mesmo você, meu internauta apostólico, também quer herdar o reino dos céus. E até mesmo você, meu amigo, que está conectado a esta reunião, ou que se conectam a várias reuniões que são transmitidas, não somente da sede, mas de várias de nossas congregações, deve estar seguindo por algum motivo. E eu acredito que o motivo principal de tudo isto é, no final da vida, poder ser levado para o reino dos céus, para viver com Deus na eternidade. E a missão desta igreja é esta: não somente divulgar que a Santa Avó Rosa é o Consolador, que o irmão Aldo foi o último profeta de Deus enviado a esta terra, e que esta igreja, nós apostólicos, independente de funções, mas com o nosso ministério de sermos apostólicos, trabalhamos para auxiliar a Deus, o nosso Pai, através do outro Consolador, a Santa Avó Rosa, e do santo profeta irmão Aldo, em nome de Jesus e da Virgem Maria Santíssima, para poder levar essa mensagem de paz, de alegria e de felicidade. Por isso, amados irmãos, a Igreja Apostólica é o templo de Deus, o nosso Pai. E é aqui que nós iremos comemorar 10 de junho. Não só comemorando a atividade, as realizações, as lutas que vencemos, mas para comemorarmos o aniversário de nascimento dela, que é a Santa Avó Rosa, o nosso poderoso Espírito Consolador. E nós comemoramos o aniversário dela, sabe por quê? Porque ela é viva, porque ela vive em nosso meio. A única coisa é que nós ainda não temos a dignidade de podermos contemplar a ela e ao santo irmão Aldo. Por isto é que nós iremos fazer esta grande festividade, comemorando o seu aniversário de nascimento. Porque, apesar de ter nascido predestinada, ela chegou ao ponto de merecer o galardão que ela exerce hoje, o galardão de Espírito Consolador. E é ela que cuida de nós, o povo apostólico. É ela que cuida da nossa família, que cuida das nossas coisas, juntamente com o santo irmão Aldo. Por isso, irmãos, lembre-se disto, valorize esta igreja. E esta igreja é o templo de Deus, porque aqui Deus se manifesta. Em cada reunião, principalmente nesta reunião de oração. E principalmente também nos sacramentos de nossa igreja, para poder abençoar a cada um de nós. Por isso, irmãos, saibamos valorizar esta igreja, saibamos valorizar esta obra. Não fiquemos aqui marcando passo, porque eu já vos disse e vou repetir novamente. Não é o tempo de ficar assentado nesses bancos que nos garante a nossa entrada no reino dos céus. Não é o tempo de igreja que nos garante isto.
Porque de repente pode chegar uma pessoa hoje, ficar aqui por uma semana e herdar o reino dos céus. E pode alguém estar aqui já há muitos anos e no final de sua jornada, infelizmente, não alcançar nem mesmo o direito de poder ser levado para o descanso. Não é o tempo, irmãos, que nos garante isso. O tempo de estarmos nesta igreja, nesse tabernáculo de Deus, nos garante aprendizado e aperfeiçoamento. Junto ao nosso amor, junto ao nosso carinho, junto à nossa dedicação. Por isso, irmãos, obedecer é aceitar, obedecer é praticar. Consagração não é somente separação, mas consagração é dedicação. É tempo de sermos dedicados. E na data de 10 de junho, aproveitarmos a oportunidade para agradecermos a Deus por esta dádiva tão preciosa, que é o Espírito Consolador, a nossa santa e querida avó Rosa. Por isso, finalizando esta mensagem, parabéns, Santa Avó Rosa, parabéns, Igreja Apostólica. Agora, quando dizemos parabéns, Igreja Apostólica, nós estamos a dizer parabéns, povo apostólico, por mais um ano de esperança e de vitórias. E que a cada aniversário a vitória e o poder desses santos sejam ainda maiores entre as nações na terra, preparando e salvando almas preciosas para a honra e glória de Deus o nosso Pai. Amém. Meu muito obrigado a todos pela sua atenção. Agora nós iremos passar para um momento de oração, no qual devo relembrar aos amados irmãos o que nos disse o primaz outrora, que é na reunião de oração que Deus, o nosso Pai, mais uma vez aproxima o seu trono da face da terra para ouvir, para receber e ouvir. Receber o nosso louvor e adoração e ouvir as nossas petições. Mas como dizia a avó, tenha sabedoria, porque quando perguntávamos a ela, ou quando se perguntava a ela, vó, o que se deve pedir numa reunião de oração, ela dizia, peça sabedoria, porque as demais coisas lhe serão acrescentadas. Por que as demais coisas lhe serão acrescentadas? Porque Deus, o nosso Pai, sabe o que cada um de nós necessitamos para a nossa vida. Então, irmãos, vamos pedir mais sabedoria para melhor dedicarmos a nossa vida a esta obra, para que o esplendor dele, Deus, o nosso Pai, esteja sempre manifestando em nosso meio. Porque devemos nos lembrar que o que levou a Igreja Apostólica do passado à derrota não foi tanto a falta de amor, não. Apesar que quando acaba o amor, também as demais qualidades se acabam. Foi a falta de vigilância. E por não vigiar, vacilaram e perderam a graça divina. Nós, irmãos, eu posso dizer com toda convicção, nós somos uma igreja muito privilegiada, porque nós alcançamos, nos tempos presentes, o maior poder de Deus manifestado nesta terra. Jesus, Maria Santíssima, o Consolador, a Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo. Portanto, lembre-se, a reunião de oração é para louvor do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, mas é também para nós nos aproximarmos dele. E concluindo, é na reunião de oração que nós nos fortalecemos, através da mesma recebendo a bênção do Espírito Santo, do nosso Deus Pai e Criador. Amém. Eu os convido a ficarem em pé para o momento de oração. Nós iremos entoar o hino de número 84, Ó Espírito Santificador. Santificador.
E assim, meus queridos irmãos, todos têm a oportunidade de agora, neste momento, fazer a sua oração. Portanto, podem orar conforme sentir no seu coração. Amém. Eu agradeço desde já a todos os irmãos e irmãs e internautas que ainda estão conectados também à nossa reunião, que está chegando ao seu encerramento, pela sua presença, seja via internet ou aqui em nosso templo. Agradeço a todos os obreiros pela realização e cumprimento do seu ministério e desejo-lhes toda a graça e a bênção dos céus. Nós iremos entoar a seguir o hino de número 81, Glória e Louvor. Todos em sentido de reverência, inclusive os nossos internautas, desde que tenham a possibilidade, também fique em reverência, porque o que eu irei pedir não é somente para nós, que aqui nos encontramos, mas é também para vocês, não importa onde vocês estejam. Honra e glória seja dada ao Senhor nosso Deus, Pai eterno e celestial. Aqui nós nos reunimos para adorarmos o Teu Divino e Espírito Santo. E Te agradecemos de todo o nosso coração por mais esta reunião, que, pela graça do nosso Senhor Jesus e da nossa querida Mãe Maria Santíssima, pela bênção do Consolador, a Santa Avó Rosa, e do Santo Profeta, Irmão Aldo, fora realizada e agora chega ao seu encerramento. Ó Pai bendito, expressamos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Tivemos também a oportunidade de lhe apresentar as nossas petições, que o Senhor possa nos conceder da Tua bênção. Portanto, em nome do profeta Santo Irmão Aldo, peço a Ti, ó Deus e eterno Pai Celestial, que pela graça do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor possa abençoar a todos os meus irmãos, que aqui se fazem presente, e até mesmo aos meus amigos e irmãos internautas, que conectados a esta reunião ainda estão, para que possa lhe ser concedida, mais uma vez, da Tua graça e da bênção do Teu Espírito Santo, para que eles não tenham somente a vida da alma, mas possam contar com a vida do corpo, para poderem exercerem as suas atividades no seu dia a dia. Adoramos e bendizemos as nossas queridas mães, Virgem Maria Santíssima e a Senhora, poderoso Espírito Consolador, Santa Avó Rosa, a qual eu tive e tenho o prazer de, juntamente com os demais santos de Deus o nosso Pai, exaltar o Teu santíssimo e bendito nome, porque Tu és para nós não somente o consolo e a paz, mas a Senhora é para nós a nossa grande alegria de sabermos que Deus o nosso Pai nos deu a Senhora, juntamente com o Santo Profeta Irmão Aldo, como uma dádiva, um presente precioso do Seu reino para a nossa felicidade. Uma vez que estamos encerrando a nossa reunião, eu estendo a minha mão sobre esses pedidos de orações. Todavia, te confesso, vó, não tenho poder para abençoar os mesmos, mas eu os entrego em Tuas mãos,
nas mãos de Jesus, de Maria Santíssima e do santo profeta irmão Aldo, pedindo à senhora que abençoe a esses pedidos. E nesses pedidos abençoe aqueles que trouxeram e aqui os colocaram, porque muitos deles estão passando por momentos de dificuldades com relação à saúde do seu corpo ou até mesmo de um ente querido. Peço, vó, a tua bênção e a tua graça, em nome do Pai e do Divino Espírito Santo, do nosso Criador, para que eles tenham paz, saúde, felicidade e prosperidade. Neste momento, Santa Vó, sabendo que a senhora é o Espírito Consolador e que tens, juntamente com o irmão Aldo, o poder para abençoar, mas que todavia observa a justiça divina do nosso Deus e eterno Pai Celestial e também a justiça do nosso Senhor Jesus, que é a justiça do nosso Criador, peço em favor das nações que estão em sofrimentos, e principalmente aqui em nosso país, em uma das regiões sul do nosso país. Aquele povo que está sofrendo pelo assolamento das águas que invadiram a cidade e praticamente tomaram parte, ou a maior parte do estado do Rio Grande do Sul. Que a senhora Santa Vó, rogai a Deus, ao nosso Pai, ao seu Divino Espírito Santo, que tenham misericórdia deles, para que tenhamos ainda a oportunidade de alcançarmos estas pessoas, levando a mensagem apostólica àqueles corações. Santa Vó, como consolador, a senhora, nos momentos de dificuldades, tem nos consolado e confortado. Portanto, peço à senhora que console e conforte aquele povo e tenha misericórdia daqueles que, infelizmente, por ignorância, se afastaram também de Deus, o nosso Pai. Mas que não seja isto, como eles dizem, um castigo, porque Deus não castiga ninguém. Mas que a senhora, como consolador e o santo profeta irmão Aldo, possa nos ajudar a levar a mensagem àqueles corações, para que muitas almas possam ser recuperadas e que eles possam novamente voltar a terem uma vida pelo menos de paz, uma vida mais tranquila, e possam ter, portanto, a sua cidade novamente restaurada e possam conseguir alcançar tudo aquilo que perderam, mas se lembrando de Deus, o nosso Pai, e de Jesus, nosso Senhor. Por isso, ó Santa e Bendita Vó, eu entrego todos aos teus cuidados. E assim, meus queridos irmãos, recebam a bênção do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai, a graça e a bênção do nosso Senhor Jesus, da nossa querida Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do santo profeta irmão Aldo. E desta forma eu despeço a cada um dos amados irmãos. Desejo-lhes um feliz regresso, uma boa noite de descanso e em suas atividades sejam prósperos em todo o seu viver. Amém.